vitória, liderança, praticamente classificados, mas a gente precisa falar aqui sobre o Liverpool atravessando uma determinada instabilidade, será? Vem comigo que tá na hora da gente fazer a análise pós-jogo de Girona 0, Liverpool 1. Salve, caminhante, tudo bem com você? Muito obrigado por você estar mais uma vez aqui nesse canal fazendo tudo funcionar. Eu sou o Nilo Santos, estou aqui mais uma vez para falar de Liverpool, dessa vez para falar sobre Girona e Liverpool, sexta rodada da Champions League, onde nós vencemos. Antes de mais nada, a sua parte é essa aqui, ó, se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho, isso ajuda esse canal a funcionar. Eu não estou brincando, eu falo isso aqui, às vezes a galera acha que isso é brincadeira. Não, não é, é a sua parte, por favor, me ajude nisso, que eu sempre estarei aqui fazendo vídeos para a gente comentar e ter esse espaço maravilhoso para falar de Liverpool, futebol inglês e tudo mais. Gente, sexta rodada da Champions League finalizada para nós, ainda não finalizada ao todo, porque hoje ainda tem alguns jogos a serem realizados, e o Liverpool sai com 100% de aproveitamento após 6 rodadas, 6 vitórias, 2 jogos que talvez alguma coisa não foi tão bem assim. Nós tivemos o Leipzig, onde foi apenas 1-0 magrinho, nós tivemos ontem contra o Girona também 1-0 magrinho, mas especificamente sobre o jogo de ontem, a gente precisa dizer, que jogo ruim, hein, cara? Que jogo ruim. Ok, atingimos o nosso objetivo, que era mais uma vitória. Atingimos o objetivo de estar praticamente, ainda não matematicamente, mas praticamente entre os 8 primeiros, que é aquele posicionamento que nos dá 2 semanas, 2 datas de Champions League de folga, né? Porque a Champions League, sempre lembrando, passou agora a ser uma fase de liga, onde todos terão 8 jogos a serem jogados. Nós já jogamos 6. Nós vencemos todos os 6. Depois disso, vamos ter uma fase de 8 jogos eliminatórios que não são ainda as oitavas. É o que a gente chama de purgatório da Champions, onde os 16 colocados entre 9º e 24º jogarão entre si. Vai ter um sorteio ali, quem pega quem, serão 8 jogos. Os vencedores desses 8 jogos, de ida e volta, ou seja, 2 datas da Champions League, pegarão quem vai diretamente para as oitavas, que é justamente quem está entre o primeiro e o 8º lugar. Então o Liverpool, classificado praticamente entre os 8, matematicamente já está classificado para a próxima fase, mas praticamente já entre os 8, ganharia 2 datas de folga da Champions, que poderiam ser utilizadas, por exemplo, para a remarcação do Merseyside Derby recentemente adiado. Então é muito importante atingir esse objetivo. Mas nós estamos quase na metade quase na metade? Não, 1/3 de dezembro, que é aquela maratona absurda que nós já falamos aqui, que nós vamos viver, estamos vivendo e tal. Nós tivemos só nesse mês Manchester City, depois nós tivemos no meio de semana o Newcastle, depois era para ter o Everton, né, que era para ser a 3ª partida, daí agora o Girona. Essa deveria ser a 4ª partida de 9. Nós não chegamos nem na metade ainda das partidas que nós vamos jogar em dezembro. Tivemos uma cancelada, jogamos 3 partidas, e aí nós temos aí das 9, 3 partidas jogadas, 4, pensar que o Everton já foi deixado para trás. Então nós estamos aí quase chegando na metade do caminho da maratona de dezembro, e o Liverpool parece estar apresentando uma instabilidade em algumas fases do seu, em algumas áreas do seu jogo. Primeiramente, a gente precisa dizer aqui a parte física. O Liverpool está em 2 divisões dessa parte física. O Liverpool tem uma baixa claramente de cansaço no jogo contra o Newcastle, isso ficou muito mais acentuado. O Liverpool baixando um pouco o seu ritmo de jogo, algumas peças deixando um pouco a desejar. E a outra parte é a parte física em termos de disponibilidade. O Liverpool ontem tinha um banco de reservas, que eu vou fazer questão de ler aqui para vocês, além de Elliott, que entrou, Gakpo, que entrou, e também o Wataru Endo, que entrou no jogo. O Liverpool tinha, além desses, o Jaros no gol, né, disponível para entrar no gol. O Liverpool tinha também o Kelleher, 2 goleiros no banco. Isso é meio que normal, tá? Não é que é uma grande novidade ou alguma coisa absurda, não, mas é normal. Quansah, Norris, que não é o Lando Norris, o piloto, é o Norris da base, e o McConnell da base. Ou seja, tirando o Elliott, Endo
Gakpo, que entraram, e se você quiser adicionar aí o Kelleher, que já é um cara de primeira linha, nós tínhamos Yaros, o Quansah também, né? Yaros, Quansah, Norris e McConnell. A gente, cara, caso fosse preciso alguma coisa vindo do banco para mudar, etc e tal, eram pouquíssimas peças que tínhamos. Pouquíssimas peças que tínhamos. A gente não tinha tanta profundidade ontem e aqui nós não estamos entrando na seara de meu Deus, montamos mal o elenco, precisamos reformular tudo. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um momento onde todos os times da temporada passam, que as peças vão começando ou a se machucar, como o caso de Bradley, de Konaté, de Chiesa, que a verdade o Chiesa a gente está esperando quando que ele vai jogar, né? Porque machucar é o normal. Mas o Jota, que é outro também que aparenta muito problema de disponibilidade, aparenta não, apresenta muito problema de disponibilidade. E também suspensão, né? Que a gente enfrentou já do McAllister e vai enfrentar de McAllister novamente contra o Fulham no final de semana. Então é uma instabilidade física latente do Liverpool. A saber se também estamos passando por uma instabilidade técnica. Aí a gente já tem que parar e pensar um pouquinho se estamos sim ou não. O Liverpool no jogo de ontem, para começar, entramos em campo com Alisson, Arnold, Konaté, costume, Gomes, Van Dijk e Robertson. No meio campo, Gravenberg, Jones e Szoboszlai. E no ataque entramos com Nunes, Dias e Salah. O Slot foi com tudo que ele imaginou ser de melhor para o jogo. Porque ele julgou que o time estava bem fisicamente pelo fato de não ter jogado contra o Everton, um jogo que fatalmente seria muito pegado, muito difícil para se jogar. E ele foi com tudo para não deixar os jogadores perderem um pouco de ritmo. Teve muita gente falando nas redes sociais que, gente, mas a gente poderia ter poupado o Gravenberg, poderia ter poupado XYZ, porque a gente está precisando jogar mais para frente. Cara, uma vez eu vi uma entrevista do Fabinho, aquele nosso volante que foi um cara que não teve reserva durante vários anos e o Liverpool acabou exaurindo o futebol do Fabinho. Eu vi uma entrevista dele, eu lembro de uma entrevista dele dizendo que, cara, descansar, todo jogador precisa descansar. Porém, mais do que uma semana de descanso, a gente começa já a perder ritmo de jogo. E eu achei muito engraçado aquilo, porque a gente sempre pensa, né, poxa, vamos deixar aí o jogador descansar, às vezes deixa uma semana e meia aí e tal, 2 jogos aí tranquilos, para depois ele joga 2 no intervalo de 3 dias. E não é essa a ideia. O fato de não ter havido o jogo não ter ocorrido o jogo contra o Everton, coloca o Slot num momento de colocar o time para jogar mesmo. E a gente viu o retrato do jogo que precisou do time titular mesmo. Precisou mesmo do time titular para conseguir arrancar uma vitória contra o Girona. Não é que foi assim, meu Deus, talvez, quem sabe. Não, precisou do time titular. Então, colocando esse ponto, o Slot ganha pontos no fato de colocar o time titular. E a gente parecia que ia trucidar o Girona. A gente literalmente começou o jogo fazendo jogadas. O Gomes foi impedido de fazer um gol aos 3 minutos de jogo, uma cabeçada que o Gazzaniga, ex-goleiro do Tottenham, defendeu assim, meio que de susto, foi meio que em cima dele, mas é uma jogada muito rápida, aparecendo muito bem no ataque o Joe Gomes, numa cobrança de escanteio, e a gente teve vários escanteios seguidos e falou assim, opa, hoje vai, hein? Hoje vai. Mas não foi. Porque o Girona teve ali algumas 2 chances seguidas e aí, de repente, os caras começaram a imaginar o seguinte, dá, hein? Dá pra jogar com esse time do Liverpool. Esse cara é líder e parece que o Liverpool tem uma certa maldição de quando ele joga pra TV, né, cara? Porque a galera já pega o Liverpool pra merda, como a gente falou aqui numa análise pra trás, a gente falou alguns dias isso. O povo já tira o Liverpool pra merda. E quando o Liverpool tá passando pra TV, principalmente brasileira, parece que aí a merda vai mais embaixo ainda. Porque o que teve de motivo, e ontem tiveram motivo pra falar, esse Liverpool não é isso tudo não, viu? Esse Liverpool, é esse aí que é o líder da Premier League e da Champions League. Esse cara aí, o sufoco tá passando pro Girona. E passamos sufoco pro Girona. Passamos pro sufoco pro Girona ao ponto de nós lembrarmos clara e avidamente por que Alisson Becker é o nosso goleiro titular e não tenho o que dizer. O Alisson salvou a gente simplesmente umas 3 ou 4 vezes durante o jogo de forma milagrosa. Milagrosa. Óbvio, muita gente vai poder vir aqui e falar que o Kelleher já fez milagres também salvando a gente. Mas, gente, é que com o Alisson parece que a gente sabe que não vai ser gol. A gente espera não ser gol. O Alisson dá uma segurança absurda, não dá pra simplesmente colocar aqui em palavras, o Alisson ele dá segurança porque ele pula mais alto do que o Kelleher, não, porque ele dá mais passes corretos do que o Kelleher, não, porque ele... Não tem uma coisa que a gente consegue mensurar
medir e colocar em palavras. É simplesmente, a gente olha pro cara e fala assim, opa, a gente tem um goleiro ali, cara. E não é que o Kelleher seja um mau goleiro, não me entendam mal, mas é o Alisson. É o Alisson. Se tinha alguém... Se o Kelleher fez uma força muito grande no jogo contra o Newcastle, deixando aquela bola passar e a gente sofrendo um empate no último minuto. Mas se tinha alguém ainda em dúvidas com relação de por que o Kelleher é o reserva e por que o Liverpool preferiu perder o Kelleher contratando o Mamardashvili para vir para a reserva do Alisson do que promover o Kelleher e já entender que o Alisson está numa decadência, é isso. Se alguém tem dúvidas de por que a gente ainda fecha os olhos para o tanto que o Alisson fica indisponível fisicamente, porque o Alisson se machuca toda a temporada, por que a gente ainda fecha os olhos para isso? É por causa disso aí, cara. A hora que o cara volta, ele simplesmente volta fazendo a diferença. Num dia que o time tá mal, ele garante um clean sheet pra gente e os 3 pontos, porque o ataque foi lá e conseguiu fazer um gol. Esse é o Alisson Becker. Esse é o Alisson Becker. O Alisson tem o mesmo poder de decisão do outro cara que decidiu o jogo também. Por mais que ele não fez tantas jogadas, etc, etc e tal, mas estava lá. Mohamed Salah, sempre para conferir. Ele estava lá, fez o gol, fez o gol de pênalti, conferiu, não deixou a desejar. E é isso. Pode estar sumido, a galera pode começar a querer pegar no pé, o Salah não está participando do jogo, o Salah agora é mais playmaker, ou o Salah é mais isso, o Salah é mais aquilo, mas o cara decide. Alisson e Salah talvez sejam as duas figuras mais específicas nesse ponto. Nós temos uma torre sensacional ali, um colosso que é Virgil van Dijk, nós temos um cara maravilhoso que é o Arnold, cara, mas esses dois caras parece que neles a gente sabe, eles vão garantir. O time tá mal, a fase tá ruim, esses caras vão garantir. O Alisson chegou ao ponto de, com essa camisa aqui, não exatamente essa, mas exatamente esse modelo de camisa aqui, ir lá na frente e fazer um gol para garantir uma classificação pra gente da Champions League. O nível de decisão que esse cara tem é esse tipo, de quando ele fecha o gol lá atrás e lá na frente não funciona, ele vai lá na frente e faz um gol. Obviamente, é claro que eu tô pegando uma licença poética aqui, porque não é assim exatamente, mas passes, assistências do Alisson, todo mundo tá aí, a história tá aí para contar, a gente não precisa ficar repetindo. O fato é que Alisson provou que tinha que voltar mesmo, que é o nosso goleiro titular, e que bom que a gente vai enfrentar esse resto de maratona com o Alisson, e podendo também encontrar com o Kelleher, que pode entrar no jogo contra o Southampton na Copa Carabao Cup, que pode jogar talvez um ou outro jogo aí dessas maratonas, deixa o Alisson descansar, coloca o Kelleher, vamos fazendo aí uma distribuição de jogos, um jogo que a gente acha que precisa mais do Alisson, coloca o Alisson, ou então coloca o Kelleher. O Slot não é muito disso, tá? O Slot não é muito disso, o titular dele é o titular e pronto, acabou. E goleiro deveria ser uma posição que a gente poderia exigir mais, né? É que a gente tem esse cuidado com o Alisson, porque a gente sabe que às vezes ele fica mas, enfim, um jeito ou outro. O Liverpool teve uma pressão muito boa, falando sobre a pressão na saída de bola. A pressão do Liverpool estava muito boa, principalmente na figura do Alexander-Arnold, Dominique Szoboszlai, Luiz Dias. Esses caras todos pressionaram muito bem lá na frente, tá? O Arnold, ele sofreu às vezes um pouco lá atrás, mas na frente a pressão dele estava maravilhosa. O problema é que no primeiro tempo o Arnold voltou a ser aquele lateral invertido da era Klopp. Aquele lateral invertido que ia pro meio e deixava uma avenida, não uma avenida em termos de espaço pro adversário, mas um deserto ali para jogar com o Salah. O Salah ficava totalmente isolado porque o lateral estava lá no meio e não tinha ninguém que fazia o contrapeso. O Szoboszlai não caía, não tinha um Konaté ali caindo por ali e ficava aquele vazio ali, o Salah lá na ponta direita, isolado, e isso eu fico profundamente irritado. O Robertson também faz muito, mas o Robertson compõe mais uma linha de 3, né? Junto ao lado do Van Dijk, do Gomes ali, ele não vai tanto pro meio e fica lá aquela coisa de eu sou mais um meia, mas o Slot sentiu muito a falta de Alexis McAllister, sentimos muito a falta de McAllister, e aí foi difícil da gente quebrar as linhas do Girona, porque não tinha o McAllister ali para dar aquele toque de genialidade, aquele compasso, né? Parece que ele rege o time, ele dá ritmo, ele para o jogo quando é necessário, e a bola passa sempre por ele, as movimentações dele abrem espaço para os outros times, às vezes ele nem é o cara que dá o passe efetivamente, mas ele faz uma movimentação, abre espaço para um, para outro, sentimos falta de Alexis McAllister. Principalmente quando você pega que o Jones cada vez mais mostra que essa posição de duplo pivô para ele não é onde ele rende mais. Ele já se mostrou muito melhor quando ele estava na posição do Szoboszlai, naquele cara mais à frente dos dois pivôs. O cara que tem um pouquinho mais de tranquilidade. Toda vez que ele é recuado para jogar ao lado do Gravenberch, o futebol dele cai, e ontem foi mais um dia de timidez de Curtis Jones dentro de campo. Na frente tivemos um Dias muito
aguerrido e às vezes até passando um pouco do ponto, né? A gente vai falar isso daqui a pouco, mas a nulidez, existe essa palavra? Nulidez? A nuleza, é nulo. O nosso camisa 9 é nulo, cara. Olha, eu não sei se eu tô passando do ponto, principalmente na live, às vezes eu posso estar passando do ponto. Eu não quero fazer a mesma coisa aqui na nossa análise pós-jogo, mas porque eu já fiz um disclaimer muito grande a respeito de Darwin Núñez no último jogo contra o Newcastle, e agora eu vou dizer para vocês, eu vou falar pouco para não passar do ponto e passar a ser o cara que pegou ranço e pega no pé do cara. Mas o cara simplesmente foi -1, nós jogamos com 10. Ah, ele teve chance ali no começo do jogo, o Salah colocou ele na cara do gol, ele vai lá e chuta uma bola, o goleiro faz uma defesa, até uma defesa bem feita, ele chutou de uma certa forma legal, deveria fazer um gol como centroavante, deveria não dar chance pro goleiro, deveria. Mas eu nem falo, cara, eu nem falo tanto sobre esse lance. Você viu, meus pensamentos atropelam quando eu lembro do outro lance. O lance que a bola sobra, alguém chuta, não sei se é Salah, não sei quem chuta, a bola vai pro alto. Era para ser um cruzamento, a bola desvia, e a bola vai pro alto. E está Darwin Núñez sozinho dentro da pequena área. Goleiro vendido por causa do desvio, zagueiros vendidos por causa do desvio na bola, e a bola no alto. Vindo, descendo, vem, cabeceia. Ele tinha duas opções. Mandar direto pro gol, tocar para dentro da área, que ele estava um pouco mais ali no segundo pau, mandar para dentro da área para alguém chegar de frente e fazer o gol. Até aí, tudo bem. Qualquer uma das duas opções que ele pegasse, beleza. Ele pegou a opção de cabecear para dentro da área para alguém fazer o gol. Ele conseguiu errar a bola, cara. Ele errou a cabeçada. A bola caiu, quase que em câmera lenta. A bola passou e cabeceou o ar. Ele errou uma cabeçada, a bola caindo quase em câmera lenta, ele cabeceou o ar, a bola passou, ele perdeu o tempo. Cara, ele perdeu o tempo da bola, sozinho, sem pressão. É mais um dos grandes lances bizarros do Darwin Núñez? É mais um, mas, cara, tá ficando cada vez mais insuportável. Alguns virão aqui nos comentários e dirão, eu já sofro com isso há muito tempo, eu vinha falando isso, você que sempre ignorava. Tá, tudo bem. Considere que meus olhos foram abertos e que as escamas do apoio, vamos lá, caíram e agora eu já não suporto mais. Porque essa que é a ideia, já não suporto mais, cara. Eu disse no pré-jogo, esse é o melhor jogo pra gente ter um Darwin Núñez que vai errar, porque quando ele errar, a gente pelo menos é um time mais fraco do outro lado e a gente vai conseguir ganhar além dos erros do Darwin Núñez. Mas foi por pouco, cara. Se não é o Alisson lá atrás, o Darwin Núñez ia custar de novo 3 pontos. Porque, não se engane, contra o Newcastle, teve o Keller, teve aquilo tudo, teve um Darwin Núñez errando pelo menos as 3 bolas facílimas para um 9 de respeito de Premier League. Quando eu falo fácil, tô falando que qualquer um, tô falando que eu entraria lá e faria o gol. Até porque eu sou gordo, não conseguiria correr. Tô falando que lá, quem tá jogando num time do Liverpool deveria ter nível para fazer facilmente os gols que o Darwin Núñez perde. Não tô falando dele virar sei lá, cara, pegue aí o centroavante mais emblemático da história pra você. Não tô falando pra ele virar o Ronaldo Fenômeno. Não tô exigindo do Darwin Núñez ser o Ronaldo Fenômeno. Tô exigindo do Ronaldo Fenômeno. Tô exigindo do Darwin Núñez virar pelo menos, sei lá, cara, o Yuri Alberto. Que é é sacanagem, o Yuri Alberto é artilheiro. O Yuri Alberto antes da fase boa. Tô pedindo pro Darwin Núñez ser pelo menos o Yuri Alberto antes dele virar o artilheiro agora. É só isso. E ele nem isso é, cara. E ele nem isso é. Mas eu falei que ia falar pouco falarei, porque é isso. O Liverpool depois consegue, através do Luiz Dias, que tentou ali. Gente, foi na empurrância ontem, tá? Foi na empurrância, ó, porque teve o Nione da Shopee, lá do Girona, camisa 10, Asprilha, se não me engano o nome dele, jogando e incomodando a gente pra caramba. Dan Newman fazendo chover do lado esquerdo do ataque deles, para cima do Arnold, que ia pressionar lá na frente, às vezes sobrava espaço atrás. Nós tivemos também do lado deles o Oriol Romeu, tentou alguma coisa no meio, não conseguiu fazer tanta coisa, mas eles estavam muito compactadinhos. Tinha o Gutierrez do lado direito, acho que é do lado direito deles, que jogou pra caramba, não, acho que é o esquerdo. Já não me lembro mais. O Gutierrez, camisa número 3, que jogou bem pra caramba. E eles tiveram algumas chances, como eu disse, salvadas é difícil, hein? Chances salvas pelo nosso Man of the Match. Indiscutível, Alisson Becker. Ele volta já sendo o melhor da partida.
Gente, como eu já disse aqui, posso ser repetitivo se você estiver achando, mas é incrível, não dá para colocar em palavras o que é a segurança do Alisson pra gente. Ele dá. E olha, pressionado e ainda bem com os passes, que é o que a gente fala às vezes que o Keller é melhor que ele, né? Mas ainda assim, mesmo pressionado, o Alisson também muito bem com os passes, ativo na liderança do time, coordenando, falou ali com a sua defesa, coordenando ali, tendo o Gomes como um cara que é sempre, enfim, vou falar do Gomes daqui a pouco, mas e principalmente nos 3, 4 momentos que ele teve ali decisivos, ele simplesmente foi o melhor goleiro do mundo, como ele o é, e nos lembrou por que ele é o melhor goleiro do mundo. Porque ele é decisivo, gente. Porque ele é decisivo. Eu me lembro de uma fase ruim do Alisson, que foi justamente na época do falecimento do pai dele, naquela tragédia que o pai dele se afogou, etc. E ali tudo aconteceu, tinha pandemia misturada no meio, foi naquele 4-1 que a gente toma no City, eu acho que foi o ápice. A gente toma em Anfield, 4-1 do City na época da pandemia. O Foden acaba com o jogo, o Alisson entrega 2 gols, uma bola ele entrega no pé do cara do City. E ali foi a única coisa de instabilidade. Ele tem, sim, contra ele a disponibilidade. O Alisson fica pouco disponível. Não tem uma temporada que a gente não fala assim, o Alisson machucou. Ele sempre está indisponível. E isso é meio estranho da gente ver nisso com relação a goleiro, né? O goleiro deveria ser um cara mais estável e o Alisson, dizem, tem isso desde a época do Internacional. Então, ele tem contra ele a disponibilidade. Instabilidade não tem. E nem ritmo, né? Volta fechando o gol. Alisson Becker com justiça. Eu vi gente falando que a UEFA deu o prêmio de melhor em campo pro Robertson. Me desculpa, eu tomei um susto quando eu vi. É impossível você não falar do Alisson, não considerar o Alisson, não eleger o Alisson o melhor da partida. Se você tem outra opinião, eu falei é impossível, mas eu vou adorar ver as suas argumentações aí e a gente vai conversar nos comentários. Coloca aí, se você concorda, coloca também se o Alisson for o melhor da partida para você. Vamos às notas, e você vai notar que as notas estão mais baixas no geral, tá? O Alisson tá aí, nota 9, não tem muito o que dizer, perfeito em todos os momentos, fechou o gol, bom nas saídas de bola, bom nas pressões, enfim, perfeito. Alisson Becker mais uma vez. Na lateral direita, Arnold, muito bom na pressão, na saída de bola, muito bom mesmo, perseguindo até lá na frente, fazendo o papel dele. Nota 7 porque ficou preso em relação à criatividade, na parte ofensiva, na parte ali de colaborar mais com o Salah, tanto que quando colaborou no segundo tempo, foi melhor no campo, melhorou um pouco a sua performance, mas ainda assim teve alguns problemas defensivos também. Danhuma deu muito trabalho. Gomes, nota 6, muito pelo fato de que é o seguinte, gente, o Gomes, a gente espera toda hora a hora que ele vai entregar. A gente espera a hora que ele vai entregar, é simplesmente isso. Ele vai entregar uma hora. E aí essa insegurança nos dá uma... É muito complicado. Teve chance, quase que ele marca o seu primeiro gol da carreira, mas ainda não foi dessa vez. Não cometeu pecados enormes, não, pelo menos que eu esteja me lembrando, mas nota 6 para o Gomes, porque ele foi ali medíocre, como ele sempre é. Medíocre, sempre lembrando, é na média. Virgil van Dijk carregando nas costas o Joe Gomes, também não apareceu tanto, mas fez os seus cortes, teve a sua liderança, teve também a sua muita parcela gigante na criação de jogadas, que a bola ficou muito tempo ali na linha de zaga nossa, na criação já no campo de ataque, e Van Dijk, como sempre, foi o que mais cooperou com isso. Nota 7 também para Robertson, que teve algumas dificuldades em alguns momentos, principalmente no começo ali, quando o Girona tomou uma pressão inicial e depois partiu para cima, o Robertson foi quem sofreu mais. Parecia que ele ia entregar mesmo. Mas depois foi estabilizando, foi melhorando e começou a ser muito mais ativo também na parte ofensiva. Inclusive no lance do pênalti, ele sobra uma bola para ele que ele bate, merecia o gol. Mas aí, bom que antes tinha havido o pênalti no Luiz Dias, mas ele sempre passando, tá se entendendo e achando seus espaços, né? Ali com o Luiz Dias, que no começo da trajetória do Dias no Liverpool foi muito complicado, principalmente depois do encaixe perfeito com o Mané. Com o Luiz Dias foi muito complicado e cada vez mais o Robertson mostra que eles já estão bem entrosados e que o Robertson, a pré-temporada que faltou para ele, às vezes pesa nele entrar no jogo. Mas quando ele entra no jogo, ele volta a ser um Robertson que coopera. Ainda acho o Tsimikas o titular, mas o Robertson mostra que ele pode ser um dos nomes desse time também. No meio, o Gravenberch, também outro que sentiu muita falta do McAllister, como eu vou falar do Jones e do Szoboszlai, mas o Gravenberch, quando ele consegue jogar, ele quebra linhas, né, cara?
Eu tava falando, a gente precisa quebrar linhas. No lance seguinte, ele vai lá fazendo aqueles domínios ativos dele, que ele já pega a bola rolando pra frente e já quebrou totalmente o Girona ali. Então, ele tem que ser esse cara. E para isso, precisa de um double pivô melhor do lado dele, coisa que o Jones não foi. Outro que foi sumido. O Jones nota 6, muito mais por ser sumido no jogo. Não mostrou muita coisa. Não ajuda tanto na criação de jogadas. Então, fica um deserto ali. Tanto que o Arnold vem para jogar do lado do Gravenberg. E aí fica o Jones mais ainda. Tem hora que ele cai para a esquerda, aí embola ali do lado esquerdo, enfim. Não gostei tanto do Jones, não comprometeu, mas também não ajudou muito, sumido demais. Szoboszlai, ótimo na pressão da saída de bola, como sempre, correndo pra caramba, como ele sempre faz. Peca ainda em alguns momentos que ele pode dar um chute maravilhoso, que ele pode pegar a bola de fora da área e ainda é tímido, ainda, né? Não sei se ele não... Parece que o Szoboszlai sente que ele não é o dono do time, logo ele não pode tomar as decisões mais efetivas. Então ele sempre procura alguém. A bola tá nele, dizendo, pega pro gol, Szoboszlai. Não, deixa eu ver onde é que tá o Salah. Deixa eu ver onde é que tá o Arnold. Deixa eu ver onde é que tá A, B, C, D. Cara, pega a responsabilidade pra si. Parece, ontem eu vi muito isso, um Szoboszlai que parece que sente falta de chamar a responsabilidade e meter a bola pro gol. E ele não é o dono do time, parece que isso tá fazendo ainda pesando nele. Na frente, Luiz Dias... Conseguiu o lance do pênalti, tentou muita coisa, errou bastante também, mas muito bom na pressão na saída de bola, né? Leva essa nota mais baixa, muito também pelo fato do time todo como um todo estar muito abaixo ontem. Ao lado dele, Darwin Núñez abaixo da crítica, não sei até quando a torcida em Liverpool terá paciência com o Núñez, porque enquanto a torcida brasileira já pede a cabeça do Núñez há muito tempo, sempre tinha aquela coisa que, não, lá na Inglaterra tem aquela coisa, né, o Núñez ainda tem muito carisma e tal. Não é o que eu tô vendo agora, tá? Aqui na Europa, o Núñez está sendo... Aqui na Itália, então, estão falando assim, cara, esse cara tá fazendo o quê no Liverpool? Essa é a fala que tá sendo dita aqui na Itália. Salah, 7,5, sempre decisivo. Eu não posso colocar a mesma nota dele do Dias e de outros que tomaram 7, porque ele é decisivo, cara. Ele é decisivo, ele é o cara que a gente espera e ele entrega sempre mais alguma coisa. Mais uma vez, decisivo o Mo Salah. Não foi ali o cara que botou o jogo debaixo do braço, mas dele a gente pode esperar sempre alguma coisa. Por isso, meio pontinho a mais. Gakpo e Elliott entraram ali. Você vai ver que a nota do Wataru Endo é a mesma de Gakpo e Elliott que entraram antes. O Gakpo tentou mais, e aí com as movimentações do Dias as coisas começaram a melhorar, porque a hora que o Núñez sai, o Dias mostra uma outra movimentação de 9 mais móvel, e aí o ataque começa a ter mais opções, o meio começa a ter mais opções, o Arnold volta para a direita e tudo melhora. E aí o Gakpo consegue aparecer mais. O Elliott apareceu muito bem na pressão também, dando gás, mas na hora que ele pegou a bola eu senti aquele Elliott meio chute fofo barra enceradeira, de alguns momentos não tão bons. É claro, tá voltando, tá pegando ritmo, pegou um jogo onde o time tava muito ruim, esperemos mais dele em jogos onde o time esteja mais encaixado, talvez contra o Southampton ali seja o momento do Elliott voltar a brilhar, tomara que ele deixe de lado esse Elliott enceradeira, porque não é o que a gente precisa não. Mas o Endo pega essa mesma nota deles, porque o Endo tem pouquíssimo tempo, entrou já aos 88,5 de jogo, e consegue fazer o que precisa fazer. Pega a bola, mantém a posse, mata jogadas, não só mata jogadas defensivamente, como ofensivamente, ou seja, pega a bola, fica com ela, toma falta, cava falta, mantém a posse, deixa o jogo morto em zonas mortas, não deixa a coisa aí crescer para uma pressão, uma possível esperança do Girona. É tudo que a gente precisou no jogo contra o Newcastle. Ele entrou com pouquíssimo tempo, por isso leva a nota 6. Mesmo com pouquíssimo tempo, ele leva uma nota. Ele não sai aqui como outros vídeos, né, que eu fiz sem nota, porque entrou muito tarde. Não, esse ele leva a nota 6 só por causa disso. E aí a gente vai pro slot, que toma esse 7,5, porque teve uma boa leitura de que precisava colocar um time forte contra o Girona, que era um jogo que precisava disso, mas essa entrada do Endo me lembra, essa entrada do Wataru Endo pega pra mim muito a lembrança do Newcastle, onde ele errou e errou feio, né? Então acentua aquele erro do Newcastle, mas hoje teve uma leitura boa da necessidade da escalação, teve uma leitura boa do Alisson, teve uma leitura boa no segundo tempo, onde ele tira o Arnold daquele negócio de ficar toda hora virando o meio-campista e deixando o Salah sozinho. Então gosto do slot e da leitura, principalmente do que eu falei do Fabinho no começo do vídeo, que precisa colocar os caras para jogar. Arne Slot, 7,5, muito bom, mais uma vez, muito bom não,
bom, mais uma vez, o técnico do Liverpool. Eu quero saber quais são as suas notas, o que você achou de cada jogador. Coloca aqui embaixo também, se você concorda comigo, discorda, tem alguma coisa que você queira acrescentar, coloca aí. E a tabela, vamos à maravilhosa tabela da Champions League. Você vai notar aí que o G8, aqueles que vão classificar diretamente para as oitavas de final, começa a tomar uma forma mais legal agora. A gente estava vendo muitos times ali que estavam ali falando, que esses caras, quem são esses caras que estão aqui? Agora as coisas vão começando a funilar. Olha aí, Liverpool em primeiro, Leverkusen, Aston Villa, Inter, Brest, Barcelona, Dortmund e Bayern de Munique são os 8 primeiros. Ainda tem gente para jogar, Barcelona vai enfrentar o Dortmund, o Arsenal vai enfrentar o Mônaco, tudo isso hoje ainda, no final dessa rodada. Pode ser até que a gente já esteja classificado diretamente para as oitavas de final, mas agora está praticamente garantido. Com mais um empate, com certeza a gente está entre os 8, tá? Com mais uma vitória, a gente está entre os 2 primeiros da tabela. Com mais uma vitória, só o Barcelona nos alcançaria se ele vencer o Dortmund hoje lá em Gelsenkirchen, lá na Espanha, na Alemanha, lá em Dortmund, tá? Então, é Gelsenkirchen mesmo? Eu acho que é. Se não for, me avisem aí. Dito isso, torcer contra o Barcelona hoje, torcer para o Dortmund, por que não? E também torcer para o Liverpool contra o Lille na próxima rodada, lá em janeiro, tá? Champions agora só lá em janeiro. Torcer para a gente conseguir uma vitória contra o Lille e garantir o primeiro lugar. Já pensou? Mais uma vitória? Se o Barça perde hoje e a gente ganha do Lille, a gente garante o primeiro lugar e fica totalmente de folga no último. Foi dito ontem pelo Philip, o Liverpool pode emplacar uma primeira fase invicta, coisa que pode não acontecer tão cedo nessa novo formato de Champions League. O Liverpool pode emplacar isso já na primeira temporada de novo formato. Já pensou? Seria uma coisa para entrar na história. Por que não tentar, né? Vamos lá, vamos ver o que vem pela frente. Nossa programação para esse final de semana aí. Sexta-feira tem pré-jogo de Liverpool e Fulham, jogo válido pela Premier League, 16ª, quinta, não me lembro mais agora, sexta, eu acho, rodada da 16ª rodada da Premier League. Vamos enfrentar o Fulham em casa, jogo para vencer, jogo para voltar aí a colocar pressão nos caras que estão achando que vai chegar mais perto da gente. Rodada passada foi muito boa pra gente. E no sábado, React aqui juntos. Vamos assistir juntos Liverpool Fulham. E no domingo sai análise pós-jogo. E depois continua a maratona, porque tem Southampton e aí por aí vem. E eu espero vocês junto comigo sempre. Afinal, aqui. Vocês estão gostando desses 30 minutos de análise, né? Todo mundo acorda na hora do almoço, no dia depois do jogo. Vamos ver como é que foi ontem. Vamos ver aquele resumo, vamos discutir. Coloca aí nos comentários o que você achou. Afinal, é para fazer junto, porque aqui você não caminha sozinho. Não vai acabar o vídeo, não? Não, era pra pedir like, ó. Tá vendo? Não pedi like. Nem o programa me deixa acabar o vídeo sem pedir like. Porque se você deixar o like, a gente consegue finalizar o programa. Já deixou o like? Deixou ainda não. Vai lá. Agora sim. Tchau.